o medo de me queimar. Ok. Sai daí. Sai. Yay! Não, Luke, não vem. Sai! Yay! Não tenta pegar. Eu venho soprar isso. Não? Ele acaba sozinho. Yay! Ok, pra quem não entendeu nada do motivo de tudo isso, hoje é meu aniversário. É isso, hoje é meu aniversário. E por ser meu aniversário, eu decidi fazer um vídeo diferente pra falar um pouquinho sobre mim. Um pouquinho narcisista, eu diria. A ideia é essa. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu comecei a gostar de ler e escrever. Independente se foi roteiro, história, mas como eu comecei a gostar de fazer os dois e o porquê, e, enfim, o que os dois me ajudaram durante a minha trajetória de vida até então. É isso, certo? Vamos pro vídeo. Eu comecei, infelizmente eu gostaria de ressaltar aqui, eu procurei aqui em casa fotos, papel, qualquer coisa que eu pudesse mostrar dessa trajetória minha, mas eu não achei. Eu acho que é porque eu sou muito de... Todo final de ano eu jogo um monte de papel fora, um monte de tralha fora. Então acho que eu acabei jogando coisas que podiam ajudar a mostrar agora, porque eu nem sabia que eu ia fazer esse vídeo algum dia. Então eu acabei jogando fora, então infelizmente eu não tenho nada físico pra mostrar durante o vídeo. Se eu achar no meu computador, o que eu acho muito difícil, eu mostro. Mas é isso. Então esse é o primeiro aviso. O segundo é: faça uma garota feliz no aniversário e se inscrevam no canal. Ou curtam o vídeo. Um dos dois tá valendo pra mim, tá? De presente de aniversário. Conta. Eu comecei a gostar de ler por causa dos gibis da Turma da Mônica. Eu acho que eu tinha 7 a 9 anos, eu não lembro mais ou menos a faixa, mas era mais ou menos por aí. Eu acompanhava muito meu pai no supermercado. E aí no supermercado tem aquelas bancas, né, de jornal e tal. E nessa que eu fui, que a gente ia, tinha os gibis da Turma da Mônica. E aí eu comprei uns e eu gostava muito, eu lia muito rápido, né? O gibi é rápido de ler, prático, você vê e em um instante termina. E aí meu pai falou, então eu vou assinar pra você. E a gente recebia os livros em casa. Eu não me lembro se era a cada 15 dias ou era no primeira semana do mês, alguma coisa assim, mas eu recebia os gibis todos da Turma da Mônica. Vinha até, eu me lembro, vinha num pacote preto. E vinham todos os gibis daquela da Turma da Mônica daquela semana ou daquele mês. E eu lia aquele trem muito rápido. Era assim, eu pegava, eu lia todos em um dia se deixasse. Era bom, chegava no sábado, então no domingo já tinha terminado todos. E foi assim que eu comecei a gostar de histórias em si, sabe? Lendo os gibis da Turma da Mônica. E aí depois disso, eu me lembro que eu tava num desses supermercados, tinha uma livraria, eu acho que era Leitura, não lembro o nome, era pequena, era uma versão pequena. E aí eu, na época, tinha lançado o filme do Diário da Princesa e eu vi que tinha o livro. Aí eu falei, mãe, compra pra mim, eu quero ler. Ela falou assim, eu não vou comprar. Porque, presta atenção, a garota eu acho que eu tinha 9, 10 anos. Ela falou assim, você só lê gibi. O livro era dessa grossura. Eu não vou comprar, você não vai ler. Aí eu falei, não, compra que eu vou ler. Eu gosto do Diário da Princesa, eu acho legal. Eu nem sabia o que tinha de igual no livro, no filme. Não me importava muito, mas só por eu ter assistido o filme e ter gostado do filme, eu quis comprar o livro. Só por isso. E aí eu comecei a ler esse livro, não tinha figura realmente nenhuma, minha mãe estava certa na época. Eu demorei muito a ler, porque eu não tinha hábito nenhum, mas eu acabei terminando o livro. Eu lembro de não ter gostado do livro, eu acho que eu também não estava na época de entender o que estava acontecendo na história, ou de realmente não gostar daquele tipo de leitura. Eu acho que eu ainda tinha que aproveitar muito mais leitura de gibi, ou leitura de histórias em quadrinho, histórias com imagem. Mas foi que eu comecei a gostar de ler por causa dos gibis, e aí eu fui evoluindo, li o Diário da Princesa, depois do Diário da Princesa eu li Crepúsculo. Foi aí que eu realmente comecei a gostar de fantasia, foi pela saga de Crepúsculo, depois eu li Hush Hush, Cidade dos Ossos, e aí, enfim,
fui lendo todos esses outros. Mas ler foi por causa dos gibis. Durante essa época, acho que eu tava entre o 6º, 7º ano, eu já tinha lido vários livros do Nicholas Sparks. Foi na época que eu comecei a gostar muito dos livros dele, então foi quando eu comecei a comprar só dele. Acho que eu comprava um ou outro, mas sempre que tinha um livro novo do Nicholas Sparks eu comprava, de presente de aniversário minha mãe me dava. Enfim, foi nessa época que eu comecei a gostar dele, do Nicholas Sparks. E aí, quando eu tava lendo sobre o autor do livro, eu vi que ele era formado em jornalismo. E aí eu falei com a minha mãe que eu queria fazer jornalismo porque eu queria ser escritora. Ela falou, ok, sem problema, porque na minha cabeça era o que fazia sentido. Se o Nicholas Sparks era jornalista, ele escreveu vários livros que eu gosto, então é isso que eu tenho que fazer para ser escritora. Na minha cabeça, de criança, essa era a lógica. Então eu vou me formar em jornalismo para ser escritora. Só que eu falei isso pra minha mãe e deixei pra lá. E aí, nessa época, na escola, a gente tinha aqueles livros didáticos que a gente era obrigado a ler. E a minha professora decidiu fazer uma peça com base naquele livro. Então a gente tinha que escolher fazer adaptação pra peça e escrever e apresentar. Foi no momento em que eu comecei a gostar de escrever. Foi por causa dessa atividade, por causa desse trabalho que eu realmente me apaixonei pela escrita. Eu li um livro, eu não vou lembrar qual é agora o nome. No mesmo dia que a professora falou isso, eu cheguei em casa, eu reli o livro em um dia e refiz a adaptação, marquei as páginas que eu achava que eram importantes para a história e entreguei para ela o roteiro da peça. E era literalmente assim, um roteiro com o nome do personagem, aí tinha dizendo que a ação que o personagem tinha que fazer. Então eu meio que escrevi um roteiro de forma intuitiva, sem saber que aquela ali já era a estrutura real de um roteiro. Eu não pesquisei nem nada, tá? Só pra deixar claro. Eu só escrevi. E aí eu comecei a gostar de escrever. Então assim, uma coisa foi linkando a outra. Eu gostei de ler primeiro. Foi quando eu comecei a gostar dos livros. A Stephenie Meyer e o Nicholas Sparks foram muitos que começaram. Nesse meio tempo eu fui lendo vários outros livros, mas eu não era tão assídua como eu sou hoje de alguém perguntar assim, o que você gosta de fazer? Eu falar, tipo, eu gosto de ler, eu gosto de livros. Na época eu lia porque era interessante, enfim, me chamava a atenção, não porque eu gostava e era apaixonada como eu sou hoje. E a escrita foi por causa desse trabalho, porque eu conheci a adaptação de peça e aí eu comecei a escrever, foi no 7º ano, eu escrevi o meu primeiro livro. Era um livro muito bobo, provavelmente estava ruim a história. Eu escrevi no final do caderno, sabe quando você passa de ano, aí você arranca as folhas que você usou durante aquele ano e usa só o que sobra? Nessa sobra eu escrevi um livro, aí ele chegou a ter 15 ou 17 capítulos, alguma coisa assim, a história era bem bobinha. Mas eu escrevi eles e lembro de ter começado a digitar no computador na época, mas eu desisti. Não sei porquê. E perdi esse caderno na história. Foi ele que eu tava procurando e não achei. Depois disso eu escrevi um outro livro com uma amiga minha. A gente dividia, cada uma escrevia um ponto de vista de um personagem. Então era muito legal de fazer, a gente trabalhando junto. A gente chegou a escrever esse livro 3 vezes. Uma vez a gente escreveu o primeiro e o segundo, na segunda vez a gente escreveu só o primeiro livro e na terceira vez a gente chegou a planejar para voltar a trabalhar nele, mas como a gente já estava na faculdade, tanto eu quanto ela, e as duas estavam muito ocupadas com o TCC, estudando para mestrado, fazendo prova, dando aula, tendo estágio, então a gente não conseguiu continuar, mas eu cheguei a escrever outros livros. E aí quando eu entrei na faculdade, eu parei de escrever por um tempo, porque eu não sei porquê, eu só parei de escrever. Porque no pré eu passava muito tempo lendo e escrevendo. Durante os intervalos de aula, quando eu não tinha nada para escrever, eu estava sempre com um livro na bolsa. Eu lembro de ter lido Divergente no pré, foi quando eu li. Eu não li durante as aulas, eu li entre a troca dos professores e no intervalo de almoço, no intervalo de lanche. E escrever eu fazia a mesma coisa. Só que na verdade eu escrevia assim durante a aula. Desculpa, mamãe, papai. Eu escrevia assim. Porque às vezes eu tava... Gente, eu não conseguia entender química orgânica. É um fato. Química orgânica era muito difícil. O professor pintava o quadro todo, deixava todo colorido e eu não conseguia entender. E aí, pra não ficar com cara de bobona viajando na maionese, eu escrevia. Aí eu escrevia contos sobre cada pessoa da minha turma. Tipo, os colegas lá, eu olhava pra fulano e falava, vou escrever um conto usando aquela pessoa. Eu usava o físico, raramente eu usava o mesmo nome. Eu mudava muita coisa, era só pela questão de estar escrevendo mesmo. E aí eu ficava escrevendo durante a aula, e pelo menos o professor achava que eu estava copiando, que eu estava ali super
concentrada, mas eu tava escrevendo. Tadinho do professor. Ele tava fazendo um ótimo trabalho, mas eu mesma não tinha condições de aprender química orgânica. Era geralmente na aula de química orgânica que eu fazia isso. Porque era muito chato. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a escrever nas peças da escola, e por causa das peças eu comecei a tomar gosto pela escrita. Quando eu vi que o Nicholas Sparks escrevia, era jornalista, eu decidi fazer jornalismo, e depois eu mudei. Hoje eu sou formada em publicidade, mas ainda estou na área de comunicação, então não é igual, não é a mesma coisa, mas a área de comunicação tem muitas coisas relacionadas, e apesar de não ter feito jornalismo, eu ainda assim tive muitas coisas na minha faculdade que me ajudaram a ser mais criativa para trabalhar nas minhas histórias e procurar novas formas de escrever. E é isso. Eu tentei falar rápido, não falar muito grande, porque essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. E a primeira vez ficou gigantesco e eu não gostei de como ficou. Então, eu comecei a ler gibi, depois comecei a ler livros grandes. Eu lembro até na época que uma amiga minha, tipo uma colega, ela virou: olha, Lê, você tá lendo um livro grande, ela não tem figura. E eu me achando maioral, porque com 9 anos eu tava lendo um livro sem figura, gigantesco. Um aumento de autoestima gigantesco naquela época, mas eu lembro de começar a gostar aos poucos. E eu acho que eu me apaixonei mesmo pela leitura depois de ler Cidade dos Ossos. Eu acho que foi quando eu realmente gostei e me senti parte de alguma coisa, assim, porque eu começava a me imaginar sendo a caçadora de sombras, então era muito legal. E muitas vezes a leitura me ajudou em momentos que eu tava sozinha, sabe? Tipo, no pré, eu almoçava sozinha e ficava lendo o livro, então eu tinha a companhia dos personagens. Eu acho que foi por muitos desses motivos que eu quis voltar a escrever depois de muito tempo. Porque depois do pré, eu acho que eu passei uns 2 anos de faculdade sem escrever nada. Tipo assim, sem escrever nada entre aspas, né? Porque era a quantidade de trabalho que a gente tinha que fazer, trabalho acadêmico, que você tem que escrever sei lá quantas laudas. Eu continuei escrevendo, mas não o que eu gostava de escrever, que é as histórias de fantasia e essas coisas. E aí, lá pro final do terceiro ano de faculdade, que eu voltei a escrever, muito na minha, bem quietinha, nas aulas de rádio. Eu sempre escrevo nas aulas, acho que é quando eu me sinto inspirada. Mas foi quando eu voltei a escrever. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando mais sobre alguns outros motivos, mas essa questão de ler, porque eu tava sozinha, e me encontrar nos personagens e escrever uma história para contar o meu ponto de vista, sabe? Enquanto eu lia, eu tava vivendo a vida de outros personagens, porque acaba que você faz isso. Você acompanha ali toda a vida do personagem, o desenvolvimento dele, no que ele tá fazendo. Então você vive a vida dele através das palavras e da sua leitura. E pra mim a escrita sempre foi uma forma de me expressar, porque eu sou muito ruim expressando o que eu sinto às vezes, e quando eu escrevo e coloco isso em personagens, eu consigo fazer isso muito melhor, expressando não só o que eu sinto, mas as minhas opiniões, a forma que eu penso sobre certas coisas. Eu me descobri que eu consigo fazer isso através da escrita, e eu acho mais fácil quando você denomina um personagem pra fazer isso e ele conta pras pessoas o que você sente, sabe? É um negócio muito esquisito, pelo menos é uma coisa que eu acho esquisita assim pra mim, mas é uma coisa que é muito boa e eu gosto muito por causa disso. Então, durante muito tempo, esses 2 pontos foram que me ajudaram a tanto gerar minha opinião, né, enquanto eu lia e refletia sobre os assuntos que eram tratados nos livros, e como eu escrevia pra falar a minha opinião, pra falar o que eu tava sentindo. Então, foi muito por causa disso que eu comecei a escrever. Agora que eu voltei, depois de passar, sei lá, uns 2 anos sem realmente fazer nada, eu não quero parar mais. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, apesar de ter dias muito difíceis. Ser muito complicado, às vezes, você sentar e escrever. Às vezes eu sento, abro o Word e fico lá com a página aberta e não consigo fazer nada. Não consigo revisar meu livro, não consigo pensar em novas ideias. Às vezes eu tento sair um pouco do que eu tô trabalhando no livro, né, que eu escrevi, pra ver se eu ganho inspiração e volto naquilo ali, mas às vezes não dá, às vezes é complicado. Então, apesar disso, eu gosto muito e espero não parar mais. Esse foi um pouquinho só sobre por que eu comecei a ler, por que eu comecei a escrever, como é que foi essa jornada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem fora do meu planejamento. Eu tive essa ideia de gravar e simplesmente sentei aqui e gravei.
Então é isso. Quem quiser, como eu falei, quem quiser conhecer o que eu escrevo, tá tudo na descrição abaixo. Hoje, o meu livro, o meu conto, o Post-it pra você, que tá na Amazon, publicado na Amazon, ele tá de graça. Por ser meu aniversário, eu decidi colocar de graça pra quem quiser ler. Então, se você tiver interesse em conhecer, é um conto bem curtinho, ele tem 9 páginas, não é muita coisa, então se você quiser ler, vai estar de graça por hoje. E pra quem tem o Kindle Unlimited, ele já tá de graça desde sempre, então é só aproveitar e ler um pouquinho, é rápido, é curtinho. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. E é isso, qualquer pergunta, se tiverem, é só deixar nos comentários. Se quiserem mandar parabéns também, eu aceito, tá? E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!